Bom dia, pessoal, seja bem-vindo na Fazenda Sapé. Hoje, pessoal, vou falar aqui se vale a pena plantar mandioca ou aipim. Aipim é macaxeira. Quando eu falar aipim, eu tô falando de macaxeira, tá bom? A diferença entre os dois é que o aipim, ele é essa é aí no sistema de horticultura, né? Ele é um produto que é para você pode consumir, né? Cozido, fazer massa de bolo, tem vários tipos de coisa. Mas o comum aí o povo pega mais para cozinhar aí o aipim. A mandioca, né, a mandioca industrial, né, porque tem estado que conhece a macaxeira como mandioca também, a mandioca de mesa, mas é a mandioca industrial. Essa mandioca, ela vai aí o polvilho, que a gente chama de goma, hoje não vai a farinha de mandioca, que é muito comum aqui na região. A farinha de mandioca, para você fazer aqui, você vai precisar de uma agroindústria, né, aqui a gente chama de casa de farinha, aí tem que ter na sua região. Normalmente essa agroindústria, que é casa de farinha, elas são aí comunitárias, né? Você dá paga ali uma taxa ali, acho que é 5% do que você produzir, né? Que você, por exemplo, se você produzir aí 10 sacos de mandioca, você vai ter que deixar na caixa de farinha os meio saco de farinha de mandioca. Só que não termina por aí não, né? Porque para você beneficiar a mandioca, né? Você vai precisar aí da raspadeira, né? De mão de obra. Da raspadeira. Apesar que tem a saco indústria, com as caixas de farinha, que tem essa raspadeira. Só que ela não é tão eficiente assim. Porque a qualidade da farinha está na raspar a mandioca. Porque tem a qualidade de mandioca que tem uma casca mais dura e a raspadeira mecânica não consegue tirar aquela casca. Tem mandioca que já tem uma casca mais fina. Aí a raspadeira consegue já melhor, mas para ter uma farinha de qualidade aqui, pelo menos na nossa região, que é aquela farinha mais fina, aquela farinha mais fina e branca ou aquela mais fina amarelinha, precisa de uma raspagem manual, né? Precisa fazer essa raspagem manual. Dependendo totalmente do tipo de maquinário, né? Que for uma agricultura que tem um maquinário mais robusto, aí sim. Mas comumente aqui a gente usa sem raspadeira para fazer esse serviço. Então tem o custo da raspadeira e tem o custo também de você pegar o material aqui na roça, né, a mandioca na roça, né, tirar de dentro da roça, né, para levar até um lugar para raspar, depois pegar essa mandioca raspada, ou não levar essa mandioca para a caixa de farinha, para a agroindústria, né, e raspar lá. Aí retui aí a mão de obra aí. Só que para tirar a mandioca que tá a roça, né, precisa ter assim um animal uma carroça, né, puxado a cavalo para tirar, porque quando você arranca a mandioca fica um negócio totalmente irregular. Um carro não vai conseguir entrar aqui dentro, né? A gente usa aqui tanto tração animal quanto o trator, né? O trator entra, você coloca a mandioca em cima e leva até a indústria ou o lugar onde vai raspar. Também aí tu tem que pagar, né, para fazer esse serviço. Aí tem que ter alguém para torrar, né? É uma espécie de pessoa profissional ali, né? O mestre ali para torrar a farinha, né? E tá escasso, né? Poucas pessoas conseguem torrar a farinha. Tem que ter uma torra de qualidade. E aí tem que também o custo para pagar esse profissional e também um ajudante dele, né? A não ser que você vai ser o ajudante dele, né? E também tem todo o processo, né? Que você vai ter que ralar, vai ter que prensar, vai ter que fazer a farinha. Tem todo esse processo aí também, na questão da farinha, da mandioca para ser farinha. A mandioca ela leva aí 12 meses ou 18 meses para estar pronto até o plantio, até a colheita, né? Agora o bom é que você vai gastar menos por hectare, né? Você não vai gastar muito para produzir mandioca. E a farinha, quando você faz a farinha, né, tem aí tem um comércio aqui, né, tem uma cultura, né, o consumo da farinha. Aí você pode vender para um feirante, pode vender para um atravessador, tem um mercado forte, aquecido, né, você não vai ficar com a farinha parada aí, dependendo do preço também, né, mas você consegue vender com muita facilidade. Agora o aipim é outra história. O aipim você tem que gastar mais por hectare para produzir ele, né, que você vai ter uma adubação
no aipim como você faz na mandioca, o aipim não desenvolve de uma forma boa, né? Você tem que ter uma tubação robusta, como aquele aipim lá em cima, né? A tubação dele é uma tubação de caldo de milho, cara. Você tem que castar bastante para você ter uma roça de qualidade, né? Você vê que aqui a mandioca, né? Ela tá quase na mesma altura do aipim, só que a gente investiu pouco aqui. A gente não botou tanta tubação aqui. É tanto que a gente usou a adubação foi orgânica nessa parte aqui. E lá do aipim é orgânica e química. Se você só jogar só orgânico no aipim, você vai ter um aipim sim, mas não de qualidade, não no ponto comercial. Para você vender para um comércio exigente. E tem que falar também da variedade, né? Que aquela variedade ali é uma variedade ali competitiva, né? Não é qualquer aipim, tem que ter um aipim que moleja mesmo. Um aipim de qualidade. Esse aipim normal aqui da região, aquele que não é modificado, não passou por nenhuma modificação, ele acaba tendo muito fiapo, acaba não amolecendo. Então varia muito. Mas aquele aipim lá é o aipim comercial. A macaxeira comercial, né? Aquele que você tem competitividade ali para vender. E só que você tem que investir mais, caro. Você tem que ter mais adubação, você tem que ter a tubação foliar, você tem que aplicar mais adubo ali, né? E o aipim, ele é o mesmo processo de arrancar como da mandioca. O ponto que ele leva aí de 8 meses você pode arrancar, porém vai ter aquele negócio, né? Você vai pegar pouco quilo por hectare, né? Pouca tonelada por hectare. Agora, mas o comum mesmo é em 10 meses você atira um aipim aí, né? Então 2 meses a menos, né, do que a mandioca, né? Tem mandioca que leva de 12 meses a 18 meses. O aipim, 10 meses você pode colher ele aí, com bastante tonelada por hectare, né? Então é o que? É mais prático a colheita, porque você vai colher ele e só vai ali encaixotar ele, né? Ou botar em saco, dependendo aí como é a comercialização. Então não tem aquela parte ali de você ter que pegar aquele produto, né? Para raspar, fazer todo um beneficiamento, né? Não precisa. Só precisa arrancar na roça mesmo, você encaixota ou ensaca e arruma aqui e leva para o comprador. Então o aipim ele é mais prático nessa questão. O problema é que ele é mais difícil de ser comercializado. E tem que ter muito rápido, né? Ele é uma horta, né? Ele é um produto que altamente perecível, né? Você tem que correr contra o tempo, senão você acaba estragando ele, né? Que o aipim ele tem essa questão de ficar ali, ele fica roxo, né? Ele fica preto, né? Empretece, aí não vale a pena, você perdeu a mercadoria. Você arrancou aqui hoje, encaixotou, tem que entregar pro cara à tarde, entendeu? Corre de manhã e à tarde você tem que pegar esse aipim para levar pro cara lá. Entendeu? Então esse é o problema, porque a comercialização é mais difícil, né? Assim vem para supermercado, mercadinho, né? Atravessadores, né? Aqui na região vende mais para atravessadores, né? Que compra aipim. E aí tem que ser rápido. Tipo, levou. E assim, eles não pegam de uma quantidade grande. Tipo aqui, se eu pegar essa roça toda aqui de mandioca e fazer farinha, eu vou vender a farinha quase tudo. Agora se eu pegar ali, só aquela parte ali de aipim ali, eu vou ter dificuldade de vender. Porque os comércios, ele consome mais, mas assim, ele não pega da última vez, né? Ele pega por semana, né? Ele pega ali 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Então ele pega uma quantidade, mas tipo, ele não pega de uma vez só, né? A não ser que você tenha uma rede de cliente, né? De clientela para tu fornecer uma quantidade grande, né? Aí mas você vai arrancando de pouquinho e levando de pouquinho. Aí o que mais carece aí é a logística para levar ali uma tonelada de aipim para capital, que fica a 100 km aqui, estão cobrando 400 a 500 reais, né? Aí tu vai vender um aipim ali por R$1,5, R$2, vai sair uma tonelada, vai sair por 1.500 a 2.000 reais, né? Aí tu tem um gasto da roça também, tem um gasto da colheita. Então dependendo aí das coisas, né? Você pode tomar prejuízo ou ganhar, ou ter um lucro muito pouco, né? É muito difícil o produtor vir aqui e comprar na roça um aipim,
Então esse é o maior gargalo. Então a empinha tem que plantar uma quantidade pequena para poder plantar mais mandioca. Porque a mandioca tu pode plantar 1 tonelada, ou 1 hectare, e tu pode arrancar de última vez, vender, fazer farinha e vender. E farinha, né, ela é bom que tem um estoque, né? Você pode fazer estoque. Tu pode deixar a farinha ali, um mês ali, guardada, que ela não vai estragar. O empim não, é 2, 3 dias já era. Então a questão é essa aí. Então a vantagem de plantar empim ou mandioca. Então o empim é bom plantar pegando a quantidade para você vender ele, entendeu? E a mandioca você pode montar uma quantidade grande, você vai fazer farinha e vai vender. Então aqui na nossa realidade aqui, vale mais a pena tu plantar mandioca, né? Tem uma agroindústria aqui. Tem uma agroindústria ali, né? É comunitária. Então a gente não tem esse problema. E o empim a gente vai ter um gargalo aí, porque a gente não tem transporte para fazer essa logística, né? Que nós tivesse, né, um carro aberto, né, uma estrada, né, uma chaveiro, tá, para fazer essa logística. Vai pagar para fazer, já não compensa para nós aqui. Então certo seria plantar mais mandioca em uma quantidade pequena de empim e fornecer esse empim aí em quantidade pequena. Então na nossa realidade não, que vale mais a pena que plantar é mandioca. O empim vale a pena também, mas é questão da logística. Nós tivéssemos um transporte legal, assim, para andar mais empim. Mas como nós não temos transporte, a gente opta pela mandioca. E é isso aí pelo vídeo. Não esqueça aí de compartilhar, dar um like, se inscrever aí no canal. E eu tô aqui para uma batata doce, tá, mano? Tá vindo um vídeo. Confere aí, né? O vídeo aí tá a área aqui que eu tô mandando batata doce. E é isso aí, pessoal. Tchau.